queria falar com você uma coisa. E cada vez que eu assisto, eu penso uma coisa, me vem algo sobressai, porque para você poder ficar até o final, você tem que criar uma nova linha de entrada, né? Uma das coisas que eu fiquei pensando hoje é um filme que discute tanto a fala e as palavras. Assim, eu acho que ele tem uma chave de entrada que você fala que é uma ficção científica, mas, a meu ver, não é. E aí você me corrija, joga muito mais para nonsense. Você tem uma imagem ou outra no começo, mas umas imagens modernas, como já diria nosso aluno crítico que falará logo, Daniel, muito moderno, parece que é de 2015. Então, assim, é um futuro, né? Anos 80. Assim. O figurino, alguma coisa. Eu acho que o futuro é um futuro do passado, 70, é o futuro do passado, né? E esse excesso de fala, circularidade, né? A gente já ouviu num debate uma pessoa colocando que é como se fosse criando uma situação de espelhamento, uma fala que espelha outra, que cria outra, que cria outra. E pela repetição você vai esgotando e vai trazendo novas... Não chega a ser novas leituras, que a ênfase é sempre nessa destruição, com muita citação, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Na verdade, o Éder, ele escreveu com a Mônica Cerqueira, né? Que é uma menina de Belo Horizonte também, que trabalha muito com literatura, escreve, poetiza. Então, a gente tem esse veio. Mas quando ele trabalhava com a videoarte, você fazia muito com Marcos Vinícius, que também... Com a Sandra também. Sandra Pena. Que gosta muito de jogar com as palavras. Então, para começar, e aí o povo pergunta depois, que é só para dar aquele start. Fala um pouco. E dessa pergunta que eu te fiz? Se não quiser responder, fala se você quiser. Pode falar aqui também. Deixa eu falar nisso. Melhor, porque já que é para segurar o negócio, melhor solto, né? Assim, que não vou ficar assim. Bom, eu tenho esse mesmo problema. Eu falei assim, eu não vou ver hoje. Eu sempre falo isso, né? Eu falo assim, eu já vi, não vou ver. Aí eu vou ali para trás para ver se eu saio. Aí eu fico e vejo de novo. Eu não entendo também como eu consigo ver esse filme de novo. Porque eu tô com ele desde 2005, né? Um projeto que foi a primeira versão do roteiro de 2005. E aí depois a gente fez a versão para filmar mesmo em 2010 e a gente conseguiu terminar em 2014. Então foram quase 10 anos de projeto e eu já vi esse filme também muitas vezes e a gente falar da repetição, né? Você repetir e ver de novo, então parece que realmente... É um problema, eu devo ter um problema, né, sério, para falar de repetição e ficar repetindo e vendo de novo. Mas eu acho que para falar de silêncio a gente usou muita palavra, eu sempre acho, e muito som, tem muito ruído, muita interferência para falar de silêncio. Mas ao mesmo tempo, acho que a gente tenta, eu acho assim, a coisa da Yoko Ono, que foi uma das coisas que apareceram. Vou contar um pouco porque quando na primeira versão do roteiro a gente ia trabalhar com uma artista plástica só, que era a Ana Tavares, que ia fazer o cenário. E depois que o tempo foi passando, aí eu fiz uma exposição nesse lugar em Brasília, no CCBB, me deu essa ideia de usar esse lugar de exposição e de chamar mais gente, porque para participar, e comecei a lembrar de trabalhos de pessoas que eu conheci e fui convidando as pessoas para colocarem as instalações dentro do filme, que foi um jeito que a gente conseguiu, porque a gente tinha um orçamento para fazer um cenário que era muito caro, da Ana Tavares, porque os trabalhos dela são super caros e aí a gente conseguiu um patrocínio de uma exposição, porque o CCBB, o Banco do Brasil, não patrocina cinema, mas eles fazem exposição. E aí eles cederam um lugar para a gente, que virou o estúdio, e aí a gente trouxe 11 artistas, 16 artistas, na verdade, mas em Brasília fizemos uma exposição de quase foi um mês e foram 4 semanas, mas quase um mês e meio de exposição,
onde a gente filmava à noite e de dia a gente montava o cenário e os trabalhos ficavam lá para o público poder entrar e assistir. E com essa ideia de tantos trabalhos e desse envolvimento com as artes plásticas, veio essa ideia também de assim, como que eu vou fazer para o pessoal ver que tem um trabalho aqui de tal pessoa, de outra pessoa. Daí essa coisa do telefone aí que apareceu, eu acho que para mim é bem importante, porque você consegue, de uma certa forma, informar as pessoas que tem outras coisas ali, tem outras ideias ali dentro, e a gente passa um pouquinho aí nessa historinha do telefone, você informa um pouco, aqui é a Adriana Varejão, aqui é isso, aqui, senão acho que a gente ia ver o filme e não ia ter essa coisa. Mas eu não respondi, né? Não sei. Tudo mal. E, bom, então, acho que é isso. Falei um pouco. E acho que não é um filme futurista, não sei se é ficção científica. A gente brinca que é ficção científica metafísica, mas é uma história mais, né, realmente acho que prender a palavra, prender o pensamento e prender o silêncio e tentar deixar você envolvido nesse ritmo, né, que ele tem, que eu acho até legal, assim, quando eu fico vendo, eu falo assim, hoje saíram 3 pessoas, eu falo assim, legal, né, assim, saiu pouca gente, assim, eu não sei como é que acontece também para as pessoas irem ficando vendo esse filme, porque eu sei que é uma coisa que não... E ao mesmo tempo eu acho que ele é bobinho demais também. Eu acho que é tipo Jovem Guarda, uma historinha de amor, assim, bobinha, que não tem... Que é isso. Alguém quer falar algo? Uma dúvida mais prática. Peraí. É uma dúvida mais prática. Eu só queria saber se, fora dessa sessão, a gente consegue acessar essas referências que vocês passaram pelo celular? Por enquanto, não, né? Porque o filme não foi lançado ainda. A gente vai lançar em sala de cinema e a gente vai não sei como que vai funcionar isso. A gente precisa vender essa ideia. Por enquanto se você conectou aí, você vai ficar com essa informação no seu celular até você entrar em outro site. Por enquanto é só isso. Mas depois a gente pode colocar essa informação no site do filme, quando tiver. A gente vai lançar em maio, eu acho. Aí vai ter isso. Trazer aqui. Éder, Oi. tem muita referência no filme, né? Eu fiquei curioso de saber se essas referências, vocês chegaram nelas a partir de uma pesquisa, tendo em mente o tema do filme, ou se elas foram, de certa forma, fomentando a criação do filme antes, né? Elas foram surgindo em cima de um roteiro original e de lembranças e coisas que iam aparecendo. Aqui vão colocar isso, e foram aparecendo. E foi uma pesquisa mesmo. Mônica, a gente falava isso, quer dizer, tinha os textos da Yoko Ono que já tinha escolhido, e algumas obras, e depois foram aparecendo outras coisas e outras obras. E como é que surgiu a ideia desse filme? Foi na Austrália, muitos anos atrás, um cara falou comigo uma história de um deserto, de um cara que se perdeu no deserto, se confundiu. E aí veio essa ideia do cara que... Me veio essa ideia do cara que pintava, do pintor que pintava o deserto de azul. E como é que era essa história? Como que era, né, pintar um deserto inteiro de azul. E esse cara encontrava com esse cara. Começou assim, a ideia. Enquanto alguém pensa, o Éder tem outro longa que chama Enredando as Pessoas. E tem alguns trabalhos de vídeo onde você tem pessoas procurando imagens. É o Profeta. O Profeta tá, né, ele tá atrás de imagens e o Profeta, ele já aparecia num vídeo anterior, né? No Coisa Nervosa. Na Coisa Nervosa, que é um vídeo do Éder. Então, ser uma pessoa que sempre, né, desrespeitou a imagem no bom sentido. Faz né, procura trabalhar a imagem, muitas vezes ela não é... Você grava, aquilo ali não
um princípio, né? Ela é um meio para você destruir, fazer outras coisas, furar. Esse trabalho não, a imagem ela ainda, né? Ela, claro, você colocou outras camadas, é curioso, é um efeito especial numa chave mais realista, né? E aí, eu queria ver se você consegue falar um pouquinho sobre isso, das imagens, como é ser uma pessoa que trabalha com imagens, por que isso aparece, se tem algum objetivo ou não, é só pela imagem como ela é hoje? Eu acho que eu consegui me libertar dessa história, é bom a gente se libertar do passado porque assim, eu trabalho destruindo a imagem tem muito tempo e falsificando a imagem, né? Quando eu fiz Essa Coisa Nervosa, Não Vou à África, que é o primeiro, era um vídeo que eu rabiscava. Não Vou à África porque eu tenho plantão, que chama o filme. O vídeo. O vídeo. E eu rabiscava e punha som de projetor Super 8 e mexia com a imagem, tremia a imagem para ela parecer que era filme, né? E depois Coisa Nervosa, a mesma coisa. E quando foi Enredando, era filme mesmo. Mesmo assim, eu embacei o filme todo, o filme ficou completamente sem foco, né? Porque também ele foi feito em Super 16, eu editei em Betacam e Kinescopei para 35mm e todo mundo, na época ninguém fazia isso, foi um dos primeiros, né? E aí todo mundo olhava e falava, esse filme é todo embaçado, né? E passava no cinema, aquele coisa grande, 35mm, todo embaçado mesmo. E aí acho que agora partir para outra coisa. Eu adoro cinema e eu consegui ver, assim, a gente fazia em 35 com o Pedro, quando eu fiz a opção do Pedro, não era para destruir a imagem do Pedro, né? Assim, eu não queria, apesar de que ele fez várias coisas comigo antes, em 16 instalações, e do Enredando também. O Pedro entra em todas as coisas que a gente fala, mas realmente foi essa ideia de trabalhar com 35 e com uma equipe que foi muito engraçado, porque a gente começou a filmar da última cena. Então, o primeiro dia foi aquela última cena. E a equipe de cinema, eles não entenderam nada que estava acontecendo. Aí, quando falaram... A da cama, as 2 camas. Aquele foi o segundo dia de filmagem. O primeiro dia foi só plate de uma cena que a gente não usa, que é o carro. E aí o pessoal, na hora que eles começaram a entender o filme, era o último dia. Então, assim, de filmagem, que o povo falou, agora sim, mas é porque a gente começou do final. Porque tinha que ser uma coisa super econômica, né? E aí foi um planejamento super econômico, que a gente filmou em 3 semanas e meia. E era uma coisa assim, o Pedro falou, para fazer um filme você tem que ter 200 latas de filme, no mínimo. E a gente tinha dinheiro para 70, a gente comprou 70. E eu acabei usando 56. Tem 14 latas na minha sala, lá na minha geladeira, lá em casa, porque eu não usei tudo, porque a gente foi tão regrado para para acompanhar a equipe de cinema, que é muito caro, né? Muito caro. Tem RED também, não tem? Tem. Aí o deserto foi feito em RED. Toda a parte do deserto foi feita em RED, porque já não tinha nem como. Por que você optou por 35? Então, estava falando isso. Exatamente. Eu sempre trabalhei com vídeo. Eu queria fazer uma coisa em 35 e estava acabando, não tinha mais jeito. E eu falava, vou fazer, seria bem mais fácil se eu tivesse feito tudo digital. Mas eu não queria. Primeiro que eu não gosto dessa imagem limpa do vídeo. Isso eu não gosto mesmo. E o 35, para mim, já tudo que eu falsificava em vídeo, o 35 não precisa falsificar. Né? A textura que tem na imagem, toda essa coisa eu não precisei mexer com isso. Então, acho que foi um jeito de libertar dessa história de ficar rabiscando vídeo. É interessante que as imagens do deserto, elas pedem uma limpeza, né? Não sei, eu tenho essa sensação, até para contrapor com aquela bagunça. Com toda aquela ruidagem, né? Ruidagem de som e de imagem que você tem no restante. Quer dizer, aquela limpeza e aquela... Silêncio, né? Mas de alguma forma parece que a limpeza e a... Eu vou falar pureza, não sei se é um... Né? Mas... de uma beleza mesmo. Eu acho que a tentativa de buscar uma beleza, de uma coisa cristalina e que talvez o 35 também te desse, né? O 35 também te daria isso, né? Daria, mas a gente não tinha dinheiro.
O fotógrafo, ele queria fazer em 70mm. Quando eu conheci esse fotógrafo, o do deserto... As cenas do deserto. Ele queria, porque ele já tinha trabalhado no Slumdog Millionaire, ele trabalhava com o Lars von Trier, ele falou assim, não vou conseguir equipamento de 70mm. Aí o André falou assim, tá louco, produtor. Sim. De jeito, né? Como é que você vai levar um Panavision pro deserto? Acho que o cara até ele conseguiria, mas era uma loucura absurda. A gente foi com a Red, né? Uma equipe reduzida e a gente filmou o deserto em 5 dias. Não tinha como. E ficaram lindas as cenas todas. Né? Eu acho que é bem interessante também porque o fotógrafo do deserto ele é muito diferente do Pedro, né? Assim, o cara trabalha com efeito especial e ele é colorista. Então, o cara que na hora que ele está filmando, ele já sabe como que ele vai colorir depois, como que ele vai fazer depois. Teve muita interferência depois, teve muito trabalho de colorização. O deserto eu falava, tinha que ser igual os Zabriskie Point. O colorista, ele era um cara assim que ele trabalhou. Se você pegar as Zabriskie Point, pegar uma coisa muito parecida, assim, a cor, a coisa que ficou no final. E as cenas 35, o Pedro foi lá e marcou com ele. O que eu achei divertido é que você resolveu um problema grande de todo mundo que faz filme, que quando você tá com um amigo mostrando seu filme, você fica explicando, aquela cena ali custou 12 mil, aquele ali veio do Godard. Agora você resolveu um jeito de a gente poder mostrar para todo mundo, falar, né? Ficar contando para as pessoas as coisinhas assim que você quer. Não sei, acho que no início até confunde um pouco, né? Fica aquela coisa, a pessoa não sabe se olha, se lê, se presta atenção naquilo. Mas é que eu acho que o filme no início, ele também não sempre precisa prestar muita atenção nele. Acho que ele começa a acontecer um pouco depois. Acho que no início você pode ficar meio assim... distraído. Mas na hora que a gente tá viciado, aí fica aquela caminha lá e não vem mais nada. Aí para, esse agora chega. Deixa eu falar uma coisa sobre edição de som. Hoje o João Godoy, professor aqui, trabalha com som, falava aqui, né? Num filme o som é 70%. E acontece, exageros à parte, né? Eu fiquei vendo o filme, eu fiquei vendo a quantidade de momentos que o som sempre antecipa uma passagem da imagem, então ele antes... Isso existe algumas vezes, mas são segundos, como você estendeu o som para fazer, e mesmo a mudança, a imagem continua e aí o som vai mudando. No deserto você tem diversas vezes isso. Como é? Foi na hora que você resolveu? Foi sugestão de alguém? Como é que foi essa coisa? O trabalho de som foi, igual eu estava falando hoje, foi muito grande. E eu acho que eu acho esse um filme sério, é de comédia, para mim, assim, é meio piada, né? Assim, de humor. Não sei se vocês não riram, não, mas é um filme de humor. O diálogo dos dois na esteira, aquilo é... Não, os textos piores foi eu que escrevi, você pode saber. Tipo, esse diálogo aí da esteira é um horror, né? E é muito André Tonati, não é? Lembra muito Bang Bang de André Tonati, aquele nonsense. E aquela harpa da cena de amor, eu acho ridículo aquilo. Assim, eu falo assim, como que eu tive coragem, toda vez que eu vejo, de colocar aquilo ali, assim. Já teve gente de artes plásticas, quando passou, que chegou perto de mim, quase me chutou, assim. Como você colocou essa harpa? O negócio é difícil, eu acho difícil às vezes ver isso, mas eu acho que o som, ele ajudou muito nisso que você está falando, essa coisa de antecipar. Ele é exagerado. Eu trabalhei com um cara que é muito exagerado, eu tinha que tirar coisa. Teve coisa, por exemplo, que no avião, quando ela fala da pipa e não sei o que tem um ventinho assim, o cara tinha feito assim, tudo, literal. Ela falava, teve que ir tirando, porque ele era muito assim, a gente trabalhou quase 7 dias só escolhendo som para esse lugar, para esse lugar, para esse lugar, né? Mas eu acho que o som é o mais bem-humorado do filme, assim, ele brinca muito.
E tem essa história. Então ele torna a coisa meio óbvia mesmo. Ele faz aquele... Ele é exagerado, estúpido em alguns momentos, eu acho, assim, mas de propósito mesmo. Por isso que eu falo. Bem imbecil. E outra, porque também a música que a gente trabalha, eu trabalho com o Stephen Vitiello, que é um músico que eu trabalho há muitos anos, e a gente trabalha com o Peter Thomas. O Peter Thomas, ele fez a trilha sonora do primeiro filme de ficção científica alemão. E, por exemplo, Eram os Deuses Astronautas, a trilha dele. E esses alemães entraram nessa coisa e eu usei aquele som mais, assim, estranho e ridículo de ficção científica dos anos 60, né? Então, a gente quis... E, para mim, isso é uma brincadeira também. E o Peter Thomas está com quase 90 anos, ele adorou, ele viu esse negócio e foi legal a gente poder trabalhar com o primeiro cara de ficção científica de som e que acho que dá esse toque de humor também, né, no negócio. O filme não é sério, não é de jeito nenhum. Não precisa ficar preocupado com ele não, que ele não é sério. Boa noite, Éder, tudo bom? Eu queria primeiro parabenizar você pela a escolha ousada de fazer um filme futurista. Que deve ser muito difícil, imagino, na parte técnica, em toda essa parte de fazer. Mas o que a Paty disse de ser um filme moderno, eu diria mais, é um filme pós-moderno. Eu, pelo menos, desculpa se eu rotular e não parece assim, mas se eu tivesse que dar uma aula sobre pós-modernidade hoje, eu com certeza utilizaria esse filme. Acho que tem coisas muito interessantes no filme, como uma espécie de... Uma coisa que aparece todo o tempo é uma temporalidade esquizofrênica, assim. Então, uma linha de pensamento muito quebrada em relação às coisas e que eu acho que é muito interessante, porque é uma realidade que se repete várias vezes e que você tem, com isso, uma quebra da dimensão temporal que eu acho muito interessante, assim, e pertinente a toda a arte pós-moderna. E aí também várias outras coisas que acabam aparecendo no filme, como por exemplo a falta de localização, que me pegou assim de surpresa várias vezes. Então a gente pergunta, isso aqui é um ambiente real, está acontecendo numa cidade futurista, ou você está dentro dele, do inconsciente dele? O que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo direito? O próprio reflexo também da estética. Então, a estética, ela incorpora toda essa questão que eu acho bastante pós-moderna, por exemplo, a incorporação da linguagem do videoclipe, por exemplo, naquela parte da festa. Acho que aquilo tem uma linguagem muito assim do videoclipe e que isso mistura nessas referências a obras. A todo tempo acho que é um filme que faz muita referência a obras, tanto as obras dos artistas plásticos que aparecem no cenário o tempo inteiro, quanto a outros filmes, a outras coisas que a gente já viu. E que eu acho que isso faz parte no sentido que daí você até falou alguma coisa que você destrói as imagens, mas eu acabei pegando isso no sentido de que uma espécie de reciclagem de várias obras. Eu, por exemplo, não acho que é de maneira nenhuma quando você fala, por exemplo, do som da harpa que toca de amor, ou dos recorrentes efeitos sonoros de efeito espacial, alguma coisa assim. Eu não acho que isso seja de maneira nenhuma uma bobeira, mas sim uma reutilização disso numa nova chave, reciclando essas coisas que já são tão baseadas na nossa cultura. E acho também muito interessante toda a discussão sobre sentido, sobre é uma discussão semiótica que a gente tem no filme, praticamente, com sentido, com tudo isso. E tô falando muito rápido, desculpa, tá na minha... Desculpa, pode falar, Paty. Vai ter uma pergunta? Vai ter pergunta, desculpa. Só queria também falar mais uma coisa.
da experiência com as duas telas. Eu achei muito interessante. A minha foi um pouco diferente do proposto, porque meu celular acabou a bateria no meio do filme. Mas... Regado. Mas eu acho que foi muito interessante, porque eu até fiquei com a mente no começo do filme igual a do personagem, assim, que era cheia de diálogos e uma coisa super ansiosa para ver o que estava ali no celular, para ver o que estava no filme, e achei interessante. A única coisa assim que eu achei que talvez me resultou isso, não sei se daí seja da minha cabeça, não tanto pós-moderna, eu fiquei com uma incapacidade de imersão menor, assim, porque aí eu não sabia se eu olhava para o celular, se eu olhava para a câmera, para a tela, e ficava um pouco difícil essas horas. Mas, e você chegou a falar assim, é um filme... Desculpa essas palavras que eu coloquei aqui, mas não é bem que você falou, mas a sinopse do filme seria muito simples. Seria um personagem que sai em busca de sentido de algumas coisas. Isso a gente pode explicar. Mas eu acho que ele está permeado de todas as questões muito interessantes e que... nisso, eu acho que todo ser humano sente necessidade de classificação, eu senti um pouco da necessidade de classificação. Como que eu classifico esse filme? A minha pergunta no final é que eu consegui classificar o mais perto possível de um ensaio. Eu queria saber se você concorda com isso, se esse filme pode ser um ensaio ou não. Não vai ter a parte 2. Né? Então, não é Deserto Azul parte 1. Mas eu falando a coisa do personagem, não sei, ele tem muita ligação com o teatro, eu acho, né? Eu acho que é um filme muito ligado ao teatro. Eu acho que aquela cena final é quase uma coisa, uma peça, não sei. Mas eu acho, ao mesmo tempo, ele conta toda essa coisa, não sei se seria ensaio, mas eu às vezes, eu acho que só tem um personagem esse filme, não tem esses atores estão ali, todo mundo com a mesma voz, não tem outra voz, não tem diálogo, não tem nada. É uma pessoa que no início está meio atordoada mesmo e que vai chegando depois nesse ponto. Aí parece que você passou por essa experiência com a coisa de acabar a bateria e você começou a concentrar mais e entrou, né, nessa coisa. Mas eu acho... Bom, ensaio, eu acho que tudo que a gente faz é ensaio. Eu acho que nunca está pronto, eu nunca consegui, assim, eu falo, acabou, vamos ver como é que vai ser o próximo. Não, a gente falou ensaio no outro sentido. Como? Um trabalho ensaístico, onde você tem, entendeu? Muito mais ensaio como ensaístico, que você tem uma mão... Uma questão... questões sem necessariamente ter que comprová-las. Sim, muito mais subjetivo. Mais livre do que um texto que se propõe uma tese, por exemplo. Acho sofisticado demais para esse filme. Acho que ele não é assim. Acho que é bondade falar isso. Acho que ele é bem mais simples. Eu acho que as teses, elas vão ocorrer mais na coisa semiótica mesmo do que na coisa... Não, porque mas é muito texto. De tese não, eu sei, eu ensaio, entendi. são duas coisas. Entendi, mas a coisa é mais... Eu acho que é um trabalho eu acho que sempre, apesar de ter muito texto, a Mônica fala assim, teve gente que eu já apresentei várias versões. Então, por exemplo, uma vez eu apresentei para a turma de psicanálise, assim, e aí teve gente que falou, não precisa ter texto nesse filme, deixa esse filme sem texto, tira esse texto todo e vamos ver só a imagem. Faz outro. E o filme tem texto pra caramba, mas teve gente que falou isso. Então, acho que sim, são coisas, mas eu acho que ele fica mais se tem essa história, eu acho que é mais pela imagem, não é pelo texto, é mais pela essa forma, a imagem e som, do que essa coisa do texto, dessa coisa mais, né, da poesia e tá respondido. Boa noite. Eu gostaria de saber se as cenas em que os personagens eles se perdem na dimensão do deserto, enfim, se isso tem alguma influência do Antonioni.
É porque você acabou meio que adiantando isso quando você falou que a cena era dos... Tentou isso, eu queria saber, assim, isso também faz parte das referências que você tratou no celular, porque eu não estava com o celular. Os Zabriskie Point acho que não tem lá, não. E conforme no Paralelo também tem o Deserto Vermelho, né? Tem o Red Desert, Mas a minha coisa com o deserto também já é uma coisa antiga, porque eu tenho uma videoinstalação de 1993 que eu fiquei chamando Deserto na minha mente, que eu fiz um deserto, construí um deserto no Bienal, Sesc né? Pompeia. Não, foi no Vídeo Brasil. Então. E fiquei Foi. quase 15 dias filmando no deserto e depois enchi um lugar de areia e fiz essa projeção. E realmente tem essa ligação com a coisa do Zabriskie Point, porque quando eu fiz essa instalação, eu fui no Zabriskie Point, que eu adorava já esse filme, eu já vi muitas vezes, e eu fui lá fazer essa videoinstalação e fiquei com essa coisa. E tenho essa experiência, gosto de ter essa experiência com o deserto, que é uma coisa incrível, a coisa do silêncio, né, que só indo lá para ver o que é. Que eu lembro que a primeira vez que eu fui, que eu fiquei 8 dias ou 10 dias, quando você volta para a cidade, você não acredita no ruído que é uma cidade quando você fica 8 dias dentro, lá no deserto. A outra experiência foi bem mais interessante que a do filme, porque a do filme foram 5 dias e era aquela coisa. A outra foi fazer uma videoinstalação, então você vive mais aquilo. E, claro, tem a ver com os Zabriskie Point também e com a Antonioni. Você falou que que para você é uma comédia, né? Em função de algumas opções que você tomou, sei lá. Mas eu fiquei angustiado pra cacete com o filme, cara. Fui me angustiando. Assim, no início, essa dificuldade, né, do personagem, essa necessidade de transcender, que em alguns momentos ele vai conseguir. E você tinha a alternância da piscina, da água, do momento de, sei lá, de mais tranquilidade, mais paz. As passagens no deserto, que também de alguma forma trazem, né, uma certa possibilidade de contemplação e de um tempo mais calmo, mais orgânico, sei lá se é isso, com a impossibilidade de tudo isso, que é essa frenesi que é a vida. Não sei. E da metade para o final, parece que a gente vai sendo mais bombardeado e mais machucado com essa impossibilidade. E eu fiquei angustiado. Falei, pô, então pra mim não foi uma comédia, pra mim foi Foi exagerado, né? Não, assim, eu fiquei assim, de fato, foi uma sensação de, puxa, eu queria poder... Quer dizer, sofri com esse personagem, de alguma forma, essa impossibilidade de me tranquilizar, né? Que em alguns momentos, logo no início, a gente tem essa alternância e tem essa possibilidade de... Então, eu queria saber se é isso mesmo ou não. Quer dizer, independente da possível chave cômica em alguns momentos. Eu sou um pouco exagerado em tudo que eu falo, mas assim, essa história desse final, né, ser esse bombardeio, essa coisa, é realmente uma coisa que... Né, porque no final a coisa fica texto e acaba a possibilidade. Mesmo falando que está repetindo, e tendo o silêncio de novo, você não consegue mais o silêncio, né? Assim, não tem... Até você brinca com essa coisa da repetição. Né, personagens. Mas para mim foi muito angustiante. Eu fiquei sofrendo. Vamos voltar pro deserto logo. Aí no finzinho dá aquela volta, né? Das pedras. Muito bom, viu? Ah, obrigado. Que bom. E o Viver a Vida? Viver a Vida. Fez um diálogo inesperado. O diálogo do amor lá, né? Tá aí. Não, é porque repete, né? A mesma coisa. Foi inspirado, né? Vai lá, né? Mas Mônica. foi uma criação não linear, porque pelo que eu te conheço, pelo que... Não, eu achava que era linear, você não acredita, mas assim... Acho que eu já tenho... Eu achava que era linear, você não acredita no primeiro corte desse filme. O Fernando Meirelles, a gente levou um dia pra ele e falou assim,
fazer isso tudo de novo. Você tá louco? Tira isso, experimenta tirar tudo isso aqui. Ele falou. Ele ajudou muito, inclusive. Falou assim, tira tudo que é isso aqui, a gente tirou. Faz um exercício, não é possível esse negócio. O primeiro corte tem umas coisas que saíram que você não acredita. Do tanto que eu ainda acho que ele é linear, mas estava muito pior. Muito mais fragmentado. Ainda tinha um carro que os alemães me fizeram tirar. Porque eu aprendi muito com isso. Você tem dinheiro, você faz. Você não tem dinheiro, não adianta nem filmar. Cara, eles iam fazer um efeito especial num carro que a Fiat emprestou, que era um carro caríssimo, não sei o quê. E no final eles fizeram tudo para me mostrar que não podia entrar. Porque estava muito mal filmado. E eu concordei e tirei, entendeu? Mas só que no primeiro corte esse carro entra, né? Você lembra? Ele entra, quando ele entra, aí que o negócio piora, sabe? Era invertido, cara, porque ali ainda tem o cara, porque no primeiro corte o cara ia pra festa, depois ele voltava, ele já tava lá e não sei o quê. Aí o Fernando que falou assim, não, gente, deixa o cara ir pra festa. Depois que ele estiver lá, deixa ele lá, quieto. Ainda teve gente que falou, chega desse avião, tira esse avião aí, né? Assim, questionando. Mas diminuiu um pouquinho, né? Não tirou nenhum avião. Ficou mais curto. Eu fui cortando, né? Um pouco, mas que não ficou. E aí no final ainda tem o castigo que ele fala do sapato apertado, aí põe inteiro de novo. E eu achei engraçado que hoje as 3 pessoas que saíram ali, né, saíram na hora que apareceu o avião. Eu acho que eles falaram assim, não é possível que no filme brasileiro tem um negócio desse aqui, esse avião, 3 desses, negócio ridículo, e levantaram, os 3 foram embora. É demais, né? Como é que pode aparecer isso num filme, né, brasileiro? Não é? Não pode. Hoje filme brasileiro é quase documentário, né? Se tiver ficção, é ficção misturada com documentário, não sei, né? É assim, se tiver um avião desse, eu vou embora. Boa noite, Eda. Gostaria de parabenizar pelo filme, gostei bastante. Agora, algumas perguntas já foram feitas, então me sobrou a pergunta mais boba, na verdade, que é só uma inquietação que apareceu. Pelo menos em 3 ou 4 passagens, o personagem ele aparece com a camisa do Mickey. É só para compor o personagem ou você queria trazer alguma crítica com isso? É porque essa camisa do Mickey, uma é a camisa tradicional, mas as outras é porque o cara do figurino... Tchau, querido, obrigado. Tchau, obrigado. O figurinista, o Marcelo Toledo, ele tem que eu já usei muito, ele tem uma brincadeira muito legal com o Mickey, que ele faz um Mickey caveira. Não sei se deu para notar ali, que na festa tem esse Mickey caveira. E aí tem essa brincadeira mesmo, que eu já fui para os Estados Unidos, assim, dar palestra com essa camisa do Mickey caveira, e é um negócio muito engraçado você chegar com um Mickey caveira nos Estados Unidos. É meio chocante, é um choque, assim. E aí tem essa ideia, o Mickey está presente porque é o figurino do Marcelo Toledo, e só que aí ele botou o Mickey normalzinho mesmo, mas na festa tem o Mickey caveira, então tem essa brincadeira mesmo. Mas nenhuma intenção de trazer alguma crítica a respeito. É o Mickey caveira no final, mas é claro que não sei se dá pra ver o Mickey caveira, você vê o Mickey normal. Mas aí entra essa coisa também retrô, meio pós-moderno, né? Mickey, essa coisa meio pop, que eu acho que o filme é pop, eu já falei que esse filme é para adolescente, já falei 1000 coisas erradas assim do filme. Um dia que eu falei que era para adolescente, o povo falou, você é louco, que filme não é para adolescente, mas eu ainda acho que é. A gente vai fazer uma promoção assim com a Vivo, que quem for assistir o filme vai ganhar um celular, e eu acho que vai encher de adolescente para ganhar celular. E eu espero fazer um público assim pelo celular. Essa é a minha ideia. Levar as pessoas para verem um filme pelo celular. Você falou que tem um nonsense no filme, mas também viu uma profundidade, né? Como foi falado aqui. Assim, trabalha muito com a arte, como já foi falado, tem exposição, trabalha muito com Yoko Ono, enfim, uma série de outros artistas. Então, de uma certa forma, a arte ela tende a fazer uma crítica, né, da sociedade, como se o movimento social da sociedade como um todo
as relações, enfim, fosse superficial, enfim, né? Mas aí, dentro dessa ideia do filme, por exemplo, superficial no sentido assim, perder aquela realidade própria, enfim, de viver numa espécie de sem sentido, né? Um ritmo, e perde a essência, digamos assim. Mas com o tempo no filme ele vai mostrando para outra foge um pouco dessa questão dessa crítica mecânica, né? E parte um pouco para uma ideia do tempo, né? Que o tempo é cíclico, mas na ideia de que o tempo ele fica se reproduzindo numa variação do mesmo, né? Que é a ideia do diálogo que volta da vida, né? Viva a vida, enfim. É interessante aquele diálogo do filme. E a questão da cama, enfim, da troca. Ou seja, uma reprodução constante do mesmo, uma variação. Não sei se tem a ver com isso. Eu achei que tem uma seriedade assim por trás disso. Né? A questão da crítica. Né? Se na seriedade a vida é assim, né? Mas eu queria completar o que ele fala, porque eu acho que é muito interessante. A artificialidade, a crítica, que é geralmente arte, da artificialidade da vida. Aí, de repente, descampa para esse lado que joga que o tempo é uma variação constante do mesmo. O personagem. Tem alguma coisa a ver com isso? Eu acho também o personagem. Então comenta que depois eu Não, falo. Porque falar. Eu acho que o personagem, ele. Eu já falei isso com o Éder, eu tenho um problema em relação a ele. Aos poucos eu fui me acalmando de credibilidade. Eu tenho algumas falas do Odilon que eu não consigo acreditar naquele personagem. Mas é curioso que com o tempo, com as diversas vezes, não, você vai percebendo assim, a fragilidade a fragilidade, não sei se é a fragilidade do ator, mas a maneira que o ator compõe o personagem, independente de falar se é frágil ou não, com uma composição que, por exemplo, quando o Ângelo Antônio entra ou quando o Chico Dias entra, a gente tem uma pessoa que se apodera das questões do personagem. É como se ele não tivesse o poder com as questões, elas são um pouco epidérmicas. Mas, curiosamente, é um personagem epidérmico. Então, com o tempo e com o diálogo dele com o Diogo, não, lá no final, ali é uma situação que é repleta de elementos. Eu não sei se eu considero aquilo, Daniel. Quando se fala estética em videoclipe, eu tenho muita dificuldade, porque eu acho que o videoclipe tem tantas estéticas. Então, assim, para mim essa ideia, mas é um momento mais cortado, né? Onde você tem uma duração, mas os planos algumas vezes são diversas camadas que eles duram, permanece ali. Você tem uma ação no primeiro plano, uma no segundo, numa terceira e muita cor. Isso não necessariamente é uma estética videoclipe. Mas como você estava falando do tempo, eu acho que o que vai passando quando a gente percebe. Gostei disso que você falou, Éder, que na verdade eu nunca. Hoje começou a ouvir isso também, que é quase como se fosse um personagem só, porque ela e ele trocam. Né? O João Antônio, o Ângelo Antônio, eles são um duplo. E tem essa visão do cara do deserto que também, quando você fala, ele tem mais voz do que ele, né? É um outro lado dele. Não tem ninguém. Na verdade, acho que é isso. A coisa do tempo é a coisa. E ele está fechado no tempo. Que move tudo, é esse tempo, né? Como se ele tivesse fechado num tempo. Ele está fechado num tempo cíclico, que volta, que volta, que volta. É o que acontece com a gente, né? O tempo todo. Espero que não. Mas é assim. Você não tem despertador? Tem horário? Todo dia não desperta? Ou você é daquelas que dorme sem despertador e acorda sozinho? Tem gente que faz isso, né? É melhor, você consegue. Pronto. Por favor. Vai filme introduzir na Europa ou que vai promover na alemão ou na língua inglesa? Ou
Filmfestival? Sim, ele tem legendas, tem legenda em francês e inglês. Da carreira dele. Até em alemão, e começou. Agora vai passar nos Estados Unidos em 2 festivais, e na Europa a gente ainda não conseguiu, mas a gente vai tentar a distribuição na Europa. Vamos tentar. Obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Que isso, dizer que é uma brincadeira, uma coisa angustiante, quer dizer, você dizer que é uma brincadeira, e você que fez o filme, não desobriga, né? Não desresponsabiliza do que de fato aconteceu, ou de como cada um de nós vê o filme. Então, acho que tem uma cena muito linda lá pelo meio do filme, que é uma fusão entre ele na piscina e o deserto, numa luz assim, meio de crepúsculo, né? E tem uma fala final que dá esse compromisso, algo assim como: se você já olhou para as nuvens, se você já você ouve a natureza. Então, eu acho, para mim, como espectadora, que é uma coisa assim, que o sentido você acha sentindo. Ou seja, que como se fosse uma proposta fenomenológica. Você precisa estar presente nas coisas e vê-las, isso da transcendência, aquilo que ele buscava, e da alma e tal. E mesmo o amor, que com harpa ou sem harpa, eu achei a harpa super legal, achei que casou. Não, eu também acho. Mas, assim, eu acho ela bem ridícula. Né? Mas que, enfim, que se você quiser uma transcendência, você precisa sentir as coisas, você precisa estar presente nelas. Acho que o filme propõe isso, pela força das imagens, do som. E as falas todas, acho que vão bastante em torno disso também. Eu falo isso, mas é porque eu gosto de fazer essa confusão mesmo. Mas a Yoko é fundamental na história porque eu falo isso, mas a gente tem uma estrutura que com os textos da Yoko, a gente fala que são fases para a transcendência, que está marcada aí no celular. Primeira fase. Então, a primeira eu não sei se eu vou saber falar, mas a primeira é você dar de você mesmo. É a história da pedra que você destrói e põe no envelope e entrega para todo mundo. Não é o desprendimento, é você se dar. Aí a segunda é você achar, você ir à procura, que é o do espelho, que é achar outra pessoa. E não olhar no espelho, mas olhar dentro do olho da outra pessoa. A terceira é juntar, é o encontro, a sombra, fazer uma só. Né? E aí, depois que encontra, é o desprendimento, que é o da pipa, que solta e deixa, você tá amando, tá junto, não sei o que, deixa aí, não prende. É isso. Na verdade, tem essa estrutura que a gente seguir, que lógico que não dá para ver pelo filme, mas pelo menos no celular a gente ainda marcou assim, 1, 2, 3, 4, 5. Mas tá pensado, assim, eu faço brincadeira, né? Também fica assim, mas é porque a gente, 10 anos fazendo um negócio, você acaba tendo que brincar, né? Porque não é sério, né? Não, mas eu acho, só para fechar, não é isso não. Eu acho que quando eu no começo do trabalho, falando aqui, eu trouxe a coisa da poesia, tem um determinado tipo de poesia que a brincadeira dela é com a linguagem. A graça dela é você ir montando e desmontando os sentidos. É como nessa estrutura, ele de uma maneira provisória e chama atenção para como aquilo é provisório. Então, eu acho que isso está embutido em você. Por isso que a dificuldade mesmo, o trabalho é sério, mas a seriedade dele, ela parte da desconstrução de pequenas certezas e de lugares dados, que é um mecanismo da poesia. Então,
Não é à toa que seus parceiros na escrita são pessoas que têm muito mais facilidade para brincar com a linguagem do que com estruturas que se ordenam apesar de existir algo que é um todo. A Yoko, quando a gente mandou o filme antes de lançar, a gente teve que mandar o filme para ela ver, para ela aprovar, né? Porque se ela virasse e falasse assim, não... Aí na hora que eu estava lá no escritório dela em Nova York, a menina viu a primeira cena e falou assim, não, acho que a gente tinha que fazer com ela. Eu falei, tá louca, né? Ela queria botar ela no avião, no lugar da mulher. Aí eu falei, tá bom. Ia, mas depois que o filme tá pronto, né? Não dá. Você falar isso, super legal, vamos lá, vamos fazer tudo de novo, né? Vamos filmar tudo. Você nem fala isso pra ela, mas ela... não sei se aí no telefone tem um cartãozinho que ela mandou, que ela gostou e mandou, aí foi, tá liberado. Aí foi mais uma parceria, né? Ué, com certeza. De que esse livro dela que fez 50 anos, né? Ano passado. Ele se chama Grapefruit, não sei se vocês conhecem esse livro, de propostas. Acho que ele foi relançado agora, ano passado. E eu lembro que a primeira vez que eu vi esse livro foi em 78 e fiquei com isso, eu quero fazer uma coisa com esse livro, eu quero fazer uma coisa, então eu fiz. Eu, recentemente, no aniversário da minha neta, meu filho pôs para tocar o Double Fantasy, que eu já tinha ouvido muitas vezes e, enfim, eu sou da geração que amava os Beatles e que a Yoko Ono veio um pouco... Levei um tempo para incorporá-la, né? Destruição dos Beatles. Mas eu fiquei louca com esse disco, que eu já tinha ouvido, acho que o som estava muito bom, eu não sei, eu comecei a dançar feito uma maluca, estava fazendo 5 anos, as meninas, as crianças também, ou seja, essa coisa de realizar, né? Uma coisa quer dizer, o Grapefruit é uma realização, como seu filme também, e daí quando realiza, aquilo convoca outras forças que talvez não se pretendesse, né? Que a poesia foge dessa intenção ou completa, né? Ou expressa a intenção. Pessoal. Então, olha, eu acho que... Não, tem que agradecer muito, porque primeiro que eu acho fundamental a gente ter visto o filme do jeito que a gente viu. Então isso eu quero agradecer, porque eu acho que a gente trabalhou muito tempo para ter um resultado que não gosto de ver esse filme, de mostrar ele de um outro jeito, porque eu acho que é fundamental isso, eu acho, né? Em toda a obra é você cuidar de como que ela vai ser apresentada. Então, e eu acho que eu adoro quando tem uma sessão assim, que você vê que o som tá legal, que a imagem tá legal, que tá tudo como você fez, como que você fez e como você gostaria de mostrar. Então, eu acho isso muito legal, né? Ter um lugar assim dentro de uma escola, então é muito bacana, né? Você saber que tem um negócio de padrão, que é mundial, que de qualquer lugar, se alguém quiser fazer uma coisa num padrão, você pode fazer aqui, você pode mostrar aqui e tá construindo aqui dentro. Eu acho isso muito legal. Né, que é um super laboratório e tem tudo para todo mundo poder fazer, porque isso aqui é uma caixa que dá para usar tudo que a gente usou, que foram 40 dias de pós-produção, de loucura, e você vê que aqui tá aí, pronto para fazer isso tudo. Então, acho que é muito legal isso. Eu fico super feliz quando a gente consegue mostrar a coisa de um jeito com respeito, porque eu acho que tem que ter respeito, né, para mostrar as coisas, a não ser que você faça de um outro jeito para mostrar de outro jeito. Mas, então, e eu aproveito você ter falado. Eu aproveito porque o Éder ter mencionado isso, porque o CTR, né, que é o Departamento de Cinema, TV e Rádio, do qual eu faço parte,
e muitas pessoas da equipe do Sinusp. Isso é uma parceria, né? O equipamento é dele, do curso superior do audiovisual. Então, realmente é muito bom ter isso, né? A universidade conseguir estar no ponto onde ela tem que estar. Claro que tem que caminhar muito, tem que fazer muita coisa, a gente tem que experimentar, relações humanas são difíceis, trazer a sala de correção de cor para cá. O caminho é muito grande, mas, sabe, tem algumas conquistas, a gente tem que aprender a celebrar mais o que a gente tem, porque a gente tem coisas muito boas e muitas vezes a gente se esquece o que tem e olha só porque que não tem. E talvez o que você tem já dá para fazer muita coisa. E eu acho que tem uma tendência hoje no que está sendo feito, como o cinema virou muito vídeo, a se perder um pouco dessa questão com a qualidade, com a fotografia, com o som, com a coisa. E a gente sabe que não, isso existe para a gente fazer e usar e tentar construir coisas com isso. Porque é isso que faz a gente fazer um monte de coisa, sabe? Acho que era super legal lembrar que tem esse lado. Não tem um lado só do teu telefone, do documentário, do não sei o quê. Essas ferramentas são muito legais e são super importantes para falar, né? Para conduzir com as palavras. Uai, gente, então quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer a presença do Éder. Foi super bom ter você aqui falando, passando o filme. E eu vou falar para vocês olharem a programação, eu não canso de fazer propaganda, porque tem muita coisa boa, sabe? É um panorama sobre o que foi produzido ano passado, como eu disse, incompleto, porque para ser completo seria complicadíssimo, teria que ficar 3, 4 meses com a amostra, mas que dá o que pensar e ajuda a gente a entender. O debate da crítica vai ser quando mesmo, Pedro? Que é um debate um debate com a crítica. Vai ser exibido o filme Brasil S.A. E a gente vai ter o José Oliveira Júnior, né? O Sérgio Alpendre. Ah, não, então não está confirmado, corta. Que estarão aqui, mas que vale muito a pena. O Júnior faz uma discussão sobre uma diferença de um cinema, de uma linguagem, de uma estética, de um cinema clássico e do cinema de fluxo. Então, para a gente ver na contemporaneidade como alguns adotam um ou outro maneira de ser. Então, muito obrigado, boa noite, gente, e até breve. Obrigado, Pedro.